As praças sempre foram lugares de convivência, cultura, lazer e conexão. Mas aí, com o passar dos tempos, elas foram ficando cada vez menos frequentadas, muitas vezes abandonadas, por causa da insegurança, da falta de manutenção. E aí, dentro da ideia de ocupar esses espaços e criar um podcast inovador, nasce o Pracinha Cast, um podcast e videocast que sai dos estúdios, vem para as praças para contar boas histórias. E hoje nós estamos aqui na Praça Maria Elisete da Fonseca, na Zona Norte de Natal, para conversar com uma entrevistada que tem muita história para contar, tem muita coisa boa para compartilhar aqui com a gente. Ela é Tonha Mota, é cordelista, intérprete, compositora, já foi presidente da Academia Norte Rio Grandense de Literatura de Cordel e vai contar pra gente aqui suas vivências, experiências e outras coisas que você vai descobrir ao longo desse podcast. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, mas antes de tudo, queria perguntar se você gosta de um café. Gosto de cafezinho, eu gosto de bolo. Porque conversa na praça, sem café, sem bolo. Prazer, não dizer a você que o prazer é todo meu. Fico muito feliz por este convite para fazer parte desse evento, dessa participação aqui. E é a minha primeira vez também numa praça, contando, falando, né? Que praça é para isso, para a gente conversar, bater um papo, né? E é a minha primeira vez. É diferente, né? Faz tempo que eu não ia numa praça. Sim. É por conta dessa insegurança que tem, né? Mas cidade tranquila, esse ar fresco, gostoso, tá? Tem coisa melhor do que estar num ambiente desse, conversando? É verdade, e tomando um cafezinho, tá servido? Sim, sim. Tem bolinho também. Mas me conta, você disse que faz muito tempo que não vai numa praça, não é isso? Mas você gostava de praça? Como é a sua relação, como era a sua relação com as praças? Eu sempre gostei de praça. Eu sou daquele tempo que namorava na praça. Olha! Eu já namorei em praça, né? Por isso que eu digo, faz muito tempo. Sim, mas frequentava? Frequentava. E gostava? Gostava, sim, de praça. Gostava demais. Assim, o final de tarde sempre é bom. Sim. Se encontrar com os amigos, bater um papinho, tomar um sorvete, chupar um picolé, era isso. Olha só. Né? Essas coisas que vai ficando para trás, a gente sente saudade. E vai ficando só na memória. Vai ficando só na memória, mas eu sempre frequentei. Que ótimo. Me tira uma dúvida então. Então, se a vida fosse um grande cordel, qual seria o título? Olha só, olha a responsabilidade. Qual seria o título desse momento, do capítulo referente a esse momento que nós estamos vivendo agora aqui na praça? Você consegue imaginar? Se a vida... Vamos brincar de ser feliz? Vamos brincar de ser feliz e de recordar. Isso. Porque praça sempre tem a ver também com boas lembranças. Você é paraibana, mora aqui muito tempo no Rio Grande do Norte, certo? Mas eu fiquei sabendo que na sua infância você cresceu ao lado de grandes nomes. Aqui. Sim, pode dizer. Você cresceu ao lado de grandes nomes como Ariano Suassuna. Como era crescer ao lado de uma pessoa tão ilustre como Ariano Suassuna? Olha, a gente se conheceu o professor Ariano Suassuna, eu já era um pouco já adulta. Sim. Mas era natural, aconteceu naturalmente. A gente morava na cidade, que ele tinha uma fazenda lá mais próxima. Isso na Paraíba? Em Itaperuá, na Paraíba. Aí ele sempre ia, todo mês, ele tinha uma criação de caprinos e bovinos lá, e ele sempre estava lá, todo mês ia lá. E o primo dele, que era Manuelito Dantas Vilar, era o dono da fazenda. E ele tinha essa criação junto com ele lá. Então, todo mês ele estava lá. E o meu sobrinho trabalhava com ele. Foi assessor dele quando ele foi secretário de Cultura. Que bacana! Então, meu sobrinho passou a dizer que era neto do meu pai, que era afilhado do tio dele, e por aí começou. Aí ele fez questão de conhecer papai e começou a amizade. Legal. E falando em família, a sua família sempre foi muito envolvida com a cultura popular. Por parte de mãe, meu avô era poeta, cordelista, Sim. Era analfabeto, mas ele ditava as poesias para o meu tio escrever. E aí meu tio começou a escrever para ele, e desde que meu tio também era poeta. Meu tio era violeiro repentista. Que bacana. Já morreu também, e foi aí que eu vi meus tios partindo, e eu senti a responsabilidade de passar essa cultura adiante. Sim, sim.
para não ficar no esquecimento e ficar só neles, né? E agora eu já estou pensando aqui comigo, como eu não tenho filhos, não vai ficar para ninguém, vai morrer em mim. Mas vai ficar pro mundo, vai ficar pro mundo, porque você tem feito na verdade, um trabalho muito são bacana. filhos que eu já, Sim, né, já deixei aí no mundo. que é a própria vida E aí cristã. tem outro sobrinho que é poeta também, que é filho do meu irmão, que era poeta, mora em João Pessoa, na Paraíba, é um poeta também. Mas eu mesmo não tenho filho. Mas meus filhos são os cordéis, os livros, os CDs. E como foi o seu primeiro contato, então, com a literatura de cordel? Foi lá na Paraíba? Não, sim, quando eu era criança, mamãe tinha uma caixa cheia. E eu ficava mexendo nas caixas de mamãe e comecei a ler. Eu aprendi a gostar quando eu fui alfabetizada com a carta de ABC. Nos versos que tinha na carta de ABC, nas costas da carta de ABC, eu amava ler aqueles versos. Que legal. Aí, mamãe tinha essa caixa cheia de cordel, que chamava verso, folheto. Sim. Naquele tempo chamava folheto. E eu ia remexer os folhetos da mamãe e gostava. Tinha uns romances que eu lia, proibido para minha idade ainda, né? Mas eu gostava da história. Era a história que me encantava. Eu não queria nem saber se era proibido, se não era. Era romance de Coco Verde e Melancia, era romance de Sebastião e Rosinha, era Juvenal e o Dragão, Cachorro dos Mortos, essas literaturas bem clássicas, era que eu lia. Aí eu comecei a gostar, aí me interessei a fazer, comecei a estudar mais. Tem uma história muito interessante que é sobre o seu primeiro cordel. Você estava me contando nos bastidores. Sim. Conta pra gente como foi. O primeiro cordel, eu me lembrei de um fato inusitado que aconteceu numa cantoria que meu tio Jesuíno Anacleto da Silva, que era o que copiava os versos do meu avô, Sim. foi fazer. Ele Porque foi fazer o seu avô, lembrando, pra quem está era nos ouvindo, vendo, Anacleto José Maria, era analfabeto e era cordelista sem saber escrever nada, né? Mas então ele fazia. recitava. E meu tio copiava. E aí meu tio foi fazer essa cantoria num sítio. E não sabe, no sítio o pessoal gosta de uns goró, né? Sim. E começou a beber, o rapaz lá e começou. E quando a cantoria já estava terminando, o rapaz voltou da bebedeira e começou a xingar, porque queria que a cantoria se estendesse. Eita. Porque ele não tinha assistido Inimigo nada. do fim, inimigo do fim. Ele não tinha assistido nada e queria assistir. Aí meu tio disse, não pode, todo mundo assistiu a cantoria todinha, e tá todo mundo satisfeito, só você que vem reclamar. Aí é porque você é esse, é aquele. Aí meu tio foi numa cerca, puxou uma estaca e começou a fusaca. E por aí começou o cordel. Então, o seu primeiro cordel, Foi. ele traz esse episódio. Briga na cantoria. Meu Deus. Aí no final das contas ninguém brigou, porque era tudo conhecido. A dona da cantoria conhecia esse rapaz, aí disse, não, Jesuíno, deixa pra lá, vou mandar os meninos levar ele em casa, que ele excedeu na bebida, bebeu demais, ele é filho de compadre Chico, não sei das quantas, não vamos fazer confusão com ele, não. Interior, todo mundo acaba se todo resolvendo. mundo Né? Mas se resolveu assim, mas teve essa briga. Mas olha, outra coisa, mesmo tão jovem, você começou a trabalhar muito jovem, certo? 17 anos. Mas a cultura popular, ela nunca saiu de você. O que é que você fazia para manter essa chama viva? Eu fiz um verso que diz bem assim o que eu fazia. Eu era cozinheira e o verso que eu fiz no primeiro do meu livro, que é Baião de Dois. Aí eu vou recitar aqui para poder chegar como é que eu fazia. E eu disse assim, vou fazer o meu feijão com charque, queijo e arroz, temperado com um coentrinho, o sal prova-se depois, faço com todo carinho, isto é Baião de Dois. Pratos típicos do Nordeste, o arroz com feijão, no interior conhecemos por nome de rubacão. Ele fica mais gostoso que manteiga do sertão. Assim eu fui cozinhando com muita dedicação, sempre fazendo um verso quando vi inspiração, sem esquecer da panela, para não queimar o feijão. Que massa, que bacana, nossa, incrível. Era assim, a inspiração vinha, eu na cozinha mesmo fazendo as coisas, aí pegava e o algo prato e que deixava flui muito facilmente. Fluía. E quando a gente começa a fazer cordel, tudo que a gente vai fazer, a gente quer tudo rimado, tudo bonitinho, versificado. Então não podia deixar as inspirações passar, eu ia escrevendo. Ia só anotando. Anotando. Tinha programas de rádio que eu escutava e tinha poetas que se apresentavam. Tinha um programa do Lúcio Alves, que hoje em dia ele está em Caicó. Um abraço para Lúcio. E eu mandava os versos, às vezes, para o programa dele, né? Telefonava, aí mandava um versinho. Nesse tempo eu conheci o poeta Bob Mota e Ademar Macedo. Eita. Eu procurava
onde tinha poesia, eu ficava procurando, né? E ele se apresentava, era o poeta do amanhecer, Ademar Macedo, Sim. que Deus já levou, né? Sim. E Bob Mota também. Aí fizemos amizade, pronto. Aí começou, eu não parei mais. E não parou Não mais. parei mais. E sempre se encontrava nos eventos que eles estavam declamando, eu também estava. Era assim. Aí o poeta Bob Mota me chamava de irmãzinha da poesia, porque eu também não tenho Mota, né? Uhum. Mas eu dizia a ele, eu sou Mota dos pobres. Eu só tenho um T, você é Mota rica, eu tenho logo 2. Mas a vida colocou os dois motas e aí vocês passaram a ser motas da poesia. Da poesia. Olha aí, tá vendo? Me conta sobre esse reencontro com a cultura através da Casa do Cordel. Foi uma virada e tanto para sua vida? É porque eu andava na cidade e estava procurando livros. Eu gostava de andar nos sebos, fazendo pesquisa de livros de poesia. Aí, quando eu fui passando assim, via assim, Casa do Cordel. Eu já tinha amor ao cordel, né? Então eu me dirigi para lá. Quando cheguei lá, era a Casa do Cordel, de fato, estava sendo inaugurada. Aí o Eric Lima, que é o xilógrafo, e me convidou, Tonha, nós estamos inaugurando aqui e estamos querendo convidar mais cordelistas para vir ficar aqui com a gente. E você tem alguma coisa para publicar? Eu disse, tenho. Venha, traga para nós publicar aqui. Aí pronto, levei esse cordel, a Briga na Cantoria. Olha. Aí foi o primeiro a publicar lá. Que legal. E foi na Casa do Cordel que você de fato passou a ser autora e não apenas mais uma admiradora da poesia. Fui na Casa do Cordel, eu não posso negar. Onde eu vou, eu falo que minha vida profissional como cordelista começou na Casa do Cordel. Eu já tenho o quê? Mais de 17 anos. Que legal. Os anos que tem a Casa do Cordel, tem os mesmos anos que eu tenho na cultura popular do cordel. Incrível. E aí surgiu a ideia também de criar a Associação Cultural Estação do Cordel. Sim, porque a gente já fazia muito tempo que a gente estava todo mundo na Casa do Cordel. E a gente estava sentindo a necessidade de expandir mais pesquisas para levar para os alunos, para as escolas, fazer oficina. Lá na Casa do Cordel fazia, mas era muito restrito e também ela era mais comercial, a Casa do Cordel. Aí a gente sentia isso, que era mais comercial. E nós queríamos mais de pesquisa, de estudo. Aí fundamos o Ponto de Memória Estação do Cordel. Primeiro nasceu o Ciclo Natalense do Cordel, que nós fizemos na Pinacoteca, que a gente não tinha espaço. Convidamos o poeta Baeté, mas o poeta ficou meio assim, porque a gente se separou, ele sentiu que era uma separação, né? Aí fizemos lá na Pinacoteca. E aí, a partir daí, a gente alugou um espaço, porque cresceu. O Ciclo Natalense foi, assim, o sinal que a gente tinha que abrir outra casa. E a Casa do Cordel já não estava comportando a necessidade de estudos e pesquisa e tudo. Você imaginava que esse espaço se tornaria um verdadeiro ponto de memória da nossa cultura? Não, nós não tínhamos nem pensamento, nem pensava isso. A gente começou porque queria mais um espaço. Vinha alunos, vinha professores, a gente fazia oficinas, ia visitar as escolas. E aí foi crescendo, aí todos os anos a gente começou fazendo o Ciclo Natalense do Cordel. Veio poetas do estado, do país todo, da Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Fortaleza e São Paulo e Rio de Janeiro. Olha só. Vieram para fazer palestra, para fazer bate-papo na mesa, que era 3 dias seguidos. E é por causa da sua história incrível que você foi reconhecida como mestra da cultura popular. Eu, sendo a coordenadora lá da estação, talvez eu sempre estava à frente, né, desses eventos, aí eu fui. Quem me indicou para ser mestra a primeira vez foi Gracinha Cavalcante, que ela era presidente do Museu de Cultura Popular e lá no meio da FUNCART, e ela estava fazendo uma tese, um trabalho, e estava procurando poetas mais velhos que ainda atuavam. Aí ela me ligou perguntando que eu, como presidente da academia, saberia o nome de alguns. Aí eu fui dizendo. E por coincidência, a poetisa que eu indiquei, que é muito minha amiga, eu quero muito bem, ela não podia, que mora em Nova Parnamirim, já pertence a outro município. Sim, né? Já sim. era outro município. Era de outra região, né? Aí ela disse, então aproveita, coloco você. Aí me colocou, eu nem sabia. Quando ela nem imaginava, quando ela me disse que foi aprovada, aí foi uma alegria muito grande, porque eu ganhei o prêmio, ainda mais o título de mestre. Que legal, incrível. E depois, em seguida, foi pela Fundação José Augusto.
também, mestre. Ou seja, você não para. É. E falando em não para, já Esse fiquei ano sabendo. Já fiquei sabendo que tem edital aprovado, tem Aproveito, projeto para graças a chegar. O Deus. que você pode contar aqui no podcast? Eu aprovei o projeto Forró na Praça, que eu vou fazer o forró. Na praça? É, Ó, forró tá na tudo praça. conectado. Exatamente. Pracinha quer. É, e já vou aproveitar para praça. convidar vocês para ir pro forró que eu vou fazer na Praça Padre João Maria. Que por sinal não é obrigatoriamente ser só lá. Pode ser, vai ser 2 shows, pode ser um lá e escolher outra praça e fazer, sabe? A gente sempre faz lá porque o centro da cidade está morrendo. É E eu não verdade. quero que morra. E para ele nascer, renascer, a gente tem que estar fazendo movimento. Tem que estar indo, tem que estar mobilizando. É, aí eu fico com a dó que a cidade daqui não pode ficar esquecida. O centro da verdade. cidade, o centro histórico, tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento. Eu peço às autoridades que tenham misericórdia, pense nisso. É verdade. E falando em movimento, vamos movimentar um pouco aqui com um joguinho chamado Quero Saber. Nós temos alguns papéis aqui. Oh, isso Olha é aqui. perigoso, né? É. Você sabe, praça tem que combinar com fofoca, com segredo, tem que ser uma coisinha assim, né? É verdade. Então aqui dentro desse copinho tem alguns papéis. E aí tem fofoca, curiosidade, segredo ou sonho. Você vai puxar um papel Deu uma e aí você vai beber até uma água. E aí você vai ter que contar de acordo com a palavra que puxar, tá bem? Vamos lá. espalhar o sangue, beber uma aguinha, meu filho, peraí, dá licença. Peraí, antes de você contar o papel que você pegou, é importante falar, principalmente para quem está nos ouvindo, porque além de um podcast, nós somos também além de um videocast, nós somos um podcast. Nós estamos aqui na Praça Maria Elisete da Fonseca, fica na zona norte da cidade do Natal. Uma praça que é bastante movimentada, por incrível que pareça, em relação a outras praças, tem até um movimento. Tem música de fundo tocando, tem parquinho, tem criança brincando, tem pessoas que estão aqui em um bar próximo jogando, os moradores. Mas o que temos? Ó, tem uma academia ali, a galera está se exercitando. Tem pessoas na calçada assistindo de longe. Pessoas na calçada assistindo de longe, até uma criança de patins. Então, é uma praça. A praça que tem segurança. Tem segurança, né? E aqui na nossa mesa, nós temos um bolinho, que inclusive a gente nem chegou a degustar, então vamos aproveitar o momento para comer. Um pedacinho de bolo. Em cima da mesa também nós temos o nosso café. Cafezinho feito pela nossa produtora Vênus. Bolinho de quê? Conseguiu identificar? Parece que é de cenoura. De cenoura, exatamente. Acertou. Ainda bem que eu ainda estou por dentro da cozinha. Tá vendo? Não esqueci nada. Nós temos também aqui um quadro com o nome do nosso programa, temos plantas e nossas canecas. Inclusive você ganhou uma caneca, né? Vai ficar de brinde aí. Linda aqui, já se algo. Mas vamos ao que interessa. Quero saber o que é que tem aí nesse papel, o que é que você vai poder compartilhar com a gente. Sonho. Eita, sonho. Sonho que eu gosto de padaria. O resto tudo eu realizo. Mas atualmente tem algo que falta realizar? Tem. Isso a gente sempre tem, né? Sim. Sonhos sempre a gente tem para realizar. Mas não de imediatamente. Eu já tenho 2 CDs gravados e estou pretendendo gravar mais uma música. Sim. Já tenho até as composições já prontas. Olha. Porque a gente agora não grava mais CD, a gente grava uma... Agora é streaming, né? Tudo é streaming. Inclusive esse podcast tá com streaming, né? Quem tá nos ouvindo tá no mais rápido, mais recente é isso. Eu tô pretendendo entrar em estudo para gravar alguma coisa, porque já vai ficar 6 anos que eu não gravo, né? Olha, vai dar certo demais. E esse projeto tá para 2025? Nós estamos em 2025, né? Já estamos no meio do mês, não sai mais esse mês, já no 2026. Para esse ano de Tonha, o que, é que a gente pode esperar de Tonha? De Tonha você vai esperar o show que eu vou fazer na praça, o forró na praça. Sim, que já sou convidado. Já estão convidados, né? Todo mundo aqui. E é isso, para esse ano vai ser isso. Acho que a gravação lá pro final do ano, talvez. Que bacana. Tonha, muito bacana conversar com você. Nosso podcast está quase terminando, mas antes eu queria te propor um desafio. Desafio de artista, certo? Sim. Queria que em poucos versos de improviso, queria que você... O que é que você diria para essa praça, para quem está nos ouvindo agora, para quem está nos assistindo agora? O que é que você diria em poucos versos? Eu diria, a praça está bonita,
criança por todo lado, um passeio das crianças, de patinho, bem puxado. Eu morro de medo que se eu for naquele, saia todo quebrado. Isso foi um repente. Muito bom, viu? Quem sabe faz ao vivo. Isso é um repente vai quebrado, menina. Isso também é que eu coloco chapéu para mostrar como eu me apresento fazendo forró. Fiquei sabendo que você trouxe, né, o seu chapéu e um triângulo. Trouxe. Mostra aí um fazer pouquinho uma pra palhinha gente. pra você. Sim. Coisinha pouca, coisa rápida, porque como diz, sem som a gente não dá para tocar legal, né? Mas É verdade. eu trouxe um triângulo para me acompanhar aqui. E eu Olha uso o chapéuzinho porque matuto, né? O forrozinho de pé de serra Tradicional mesmo. sempre tem que ter um chapéuzinho de couro. E de um chapéu desse também. Aí eu sempre que vou fazer um forrozinho no pé de serra, no São João principalmente, o pessoal tá esperando um trio, que eu faço parte do meu marido, meu esposo e os abumbeiros, né? Sim. Um trio. Aí eu vou assim. É bom porque eu não preciso me preocupar com o meu cabelo. É verdade. Não preciso estar com o cabelo pintadinho. Aí vem a raiz tá branca, sabe o quê? Aí eu boto chapéu. Que Olha o maravilha. segredo sendo descoberto. Tem segredo não, filha. Tem que contar a verdade. Eu sou realista. Verdade. Aí eu vou cantar uma música que o pessoal sempre pede que eu cante. É uma música simples que eu fiz. Foi um incidental. O refrão é de Dominguinhos. Depois que eu gravei essa música, foi que eu fiquei sabendo que Dominguinho tinha uma música com esse refrão e outra melodia. Não tem nada a ver com a minha. A minha foi eu que criei. E aí assim. Quando eu tiver com sono, meu benzinho, balanceie, balanceie, balanceie. Quando eu tiver dormindo, meu benzinho, acorde eu, acorde eu, acorde eu. Quando eu tiver com sono, meu benzinho, balanceie, balanceie, balanceie. Quando eu tiver dormindo, meu benzinho, acorde eu, acorde eu, acorde eu. E balance um pouquinho, o meu sono vem chegando. Eu te peço um carinho pra ficar me balançando. Me balance um pouquinho, o meu sono vem chegando. Eu te peço um carinho pra ficar me balançando. Quando eu tiver com sono, meu benzinho, balanceie, balanceie, balanceie. Quando eu tiver dormindo, meu benzinho, acorde eu, acorde eu, acorde eu. Meu benzinho me balançou, eu estava cochilando, mas ele me acordou quando eu estava sonhando. Meu benzinho me balançou, eu estava cochilando, mas ele me acordou quando eu estava sonhando. Quando eu tiver com sono, meu benzinho, balanceie, balanceie, balanceie. Quando eu tiver dormindo, meu benzinho, acorde eu, acorde eu, acorde eu. Meu benzinho me acordou, balançando o meu pé. Foi assim que me chamou para tomar um café. Meu benzinho me acordou, balançando o meu pé. Foi assim que me chamou para tomar um café. Quando eu tiver com sono, meu benzinho, balanceie, balanceie, balanceie. Quando eu tiver dormindo, meu benzinho, acorde eu, acorde eu, acorde eu. E é assim que a gente vai terminando por aqui o nosso podcast. É só uma palhinha. É só uma palhinha. E se você quiser saber mais, vai ficar no gostinho, né? Tem CD, mas aí tem show para fazer agora em São João. Eu vou tocar dia 28. No dia 5 já tem show marcado. Eita! Lá no É a melhor época do ano, essa. Aí eu estou esperando executar o projeto que eu fiz, né? Quando o cash sair, entrar na conta, aí eu vou começar a executar. Maravilha, vai dar certo demais. Tonha, muito obrigado, foi ótimo conversar aqui. Eu que agradeço a vocês, agradeço demais. Foi maravilhoso nessa praça, comendo bolinho, Me soltei, fiquei à vontade. Oi, é o que importa, é o que vale pra gente, né? Pois é. E para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, esse projeto Pracinha Cast é uma realização do governo federal através do Ministério da Cultura, Programa Nacional Aldir Blanc, com apoio da Prefeitura do Natal, Secretaria Municipal de Cultura e Funcarte.
Você já sabe, o Pracinha Cast vai ficando por aqui, mas eu vejo você no próximo episódio.